Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a possibilidade do Padilha e da Dilma serem alvos de sanções também dos Estados Unidos, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque, curiosamente, a família do Padilha foi alvo de sanções, mas o Padilha em si ainda não foi. Por quê? Porque ele é ministro de Estado. Então, existe um processo um pouco mais complicado para cortar o visto dele, né? E a Dilma também pode ser alvo de sanções, o que faz sentido. Lembra que essas sanções, que por enquanto são apenas a impossibilidade de você ter visto americano e entrar nos Estados Unidos, né? Lembra que essas sanções foram referentes ao Mais Médicos, né? Aquela operação de escravização dos médicos cubanos aqui no Brasil, que é totalmente absurda. Chega a ser muito engraçado um pessoal falando aí que não, mas o Mais Médicos foi um sucesso, né? Os médicos trataram não sei quantos milhões. Mas eram escravos, né? É a mesma coisa que você dizer que não, que os escravos no Brasil foram um sucesso porque colheram muitas colheitas, várias colheitas de café foram colhidas. Olha que sucesso que foi a escravidão, né? Para os escravos não, né? Só para os donos dos escravos, né? É exatamente o caso dos médicos cubanos. Para os donos dos escravos, para o governo brasileiro, foi uma operação bem sucedida, mas para os caras em si, para os escravos em si, não, né? Então, enfim, isso é um caso absurdo e eu acho que a Dilma faz todo sentido ela estar nessa lista, a Dilma e o Padilha. Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 Algoritmos Romanos, Dedo no 13 Gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? A punição à Dilma faz muito sentido, porque ela era a presidente que assinou o Mais Médicos, né? O Mais Médicos começou no governo Dilma, com um monte de gente do PT, um monte de gente ligado a esse mesmo governo Lula agora, tal como o Padilha, que é o ministro da Saúde atual, eles que fizeram essa lambança toda para dar dinheiro para a família dos Castro, né? Então faz todo o sentido do mundo a Dilma também sofrer esse tipo de punição. Sinceramente, eu acho que é a coisa menos importante nesse momento, porque a Dilma, a verdade é que é até positivo que ela fique lá na China, porque ela vai estragando o Banco dos BRICS enquanto isso, né? O Banco dos BRICS, depois que a Dilma tomou posse, nunca mais publicou um balanço. Ou seja, você vê, a Dilma está destruindo o banco. Então é ótimo, excelente. Continue, deixa a Dilma quieta lá, né? Quanto antes acabar com essa lambança, melhor, né? Enfim, o pessoal está dizendo aqui que até o momento há conhecimento de 10 pessoas que tiveram o visto americano revogado. Os Estados Unidos têm divulgado os nomes a conta-gotas, né? Eu acredito que tenha mais, tá? Porque o fato é o seguinte, os Estados Unidos eles não liberam o nome de quem teve o visto revogado. A pessoa recebe um e-mail. Igual aquele e-mail que a filha e a mulher do Padilha receberam, as pessoas recebem aquele e-mail. Por quê? Porque os Estados Unidos divulgar o nome das pessoas seria uma forma de insulto, talvez, né, de depreciação do nome da pessoa. Então, por educação, os Estados Unidos não divulga nome. A pessoa recebe um e-mailzinho, olha só, você não tem mais visto não, meu amigo, seu visto foi suspenso. E só para a pessoa ficar sabendo. Eu imagino que os 8 supremos lá que estão do lado de lá, ou que estavam do lado de lá, né, eles já devem ter recebido essa cartinha, né? O Padilha já recebeu, não sei se o Padilha recebeu. Aí que tá, né? Esse ponto, a mulher e a filha do Padilha receberam, o Padilha não recebeu, por quê? Porque ele é ministro de Estado. Eu imagino que nesse caso exista um processo diferente nisso daí. A Dilma não tem nenhuma ligação com o governo brasileiro. Ela, em tese, é presidente do Banco do BRICS, ou seja, um banco totalmente inútil, que não tem dinheiro, que não faz nada, e que, aqui está dizendo aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nessa quinta-feira que os Estados Unidos devem aplicar sanções ao ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, e à ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O motivo estaria ligado à contratação dos mais médicos cubanos para trabalhar no programa lá. Acho justo, acredito fortemente que o ministro Padilha será incluso nessa lista de sanções. Vejo o secretário Rubio muito sereno na forma como compartimenta as informações, ele não solta listas e coisa e tal. O que não dá para entender aqui é se sanções em termos de meramente restrição de visto, de não poder entrar nos Estados Unidos, ou se vai ter restrição adicional, né? Porque é possível que eles adotem a mesma prática que eles adotaram com o STF. No STF, eles botaram restrição de visto para um monte de gente, mas punir mesmo com lei Magnitsky só o Alexandre de Moraes, por enquanto. Talvez eles adotem a mesma prática. Um monte de gente punida com restrição de visto para entrar nos Estados Unidos, mas punido na lei Magnitsky mesmo, o Alexandre de Moraes, desculpa, a Dilma e o Padilha, que são os grandes responsáveis. A Dilma era a presidente quando assinou essa lambança toda, e o Padilha era o ministro da Saúde, que foi o cara responsável por operacionalizar toda essa lambança do Mais Médicos, né? Então,
Aqui, ó, segundo o secretário de Estado americano, o programa Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível, a gente já falou sobre isso, né? Tem algumas pessoas que já foram sancionadas, mas só com relação ao visto revogado. Talvez seja essa a proposta. As pessoas, né, envolvidas fiquem só com o visto revogado, já é uma punição para a pessoa, e a Dilma e o Padilha recebem a punição mais pesada. Além disso, Eduardo Bolsonaro disse que acredita que os americanos podem impor mais tarifas no Brasil. Eu não duvido nada, como a gente vai falar, eu não sei se eu já falei, eu vou falar ainda, mas sobre um vídeo sobre a investigação da seção 301, que está vindo aí com muita novidade, bastante séria, né? O Eduardo disse esperar que essas restrições atinjam em breve o ministro da Saúde, o Padilha, e provavelmente a ex-presidente Dilma Rousseff, que estiveram à frente do programa. Dilma foi chefe da Casa Civil e sucessora do Lula no seu segundo mandato, e Padilha e Dilma foram responsáveis pelos Mais Médicos, né? Então faz todo sentido eles serem punidos, porque, né, é uma punição pelo que eles fizeram no passado, né? Então vai afetar muita coisa hoje em dia. A Dilma não tem mais poder, o Padilha não tem mais poder nenhum, já está encostado lá no Ministério da Saúde, mas não deixa de ser um aviso importante para o resto da galera. Quem se meter com essa turma de violadores de direitos humanos vai acabar pagando por isso. E olha só, saiu uma notícia nova depois que eu já tinha gravado esse vídeo, tá? Parece que o Padilha... O que acontece com o Padilha? Por que foi cancelado o visto da filha dele e da mulher dele, mas não o dele próprio? Porque ele, nesse momento, está sem visto. Ele não tem visto para os Estados Unidos neste momento, né? Você sabe, o visto para os Estados Unidos tem uma duração de 10 anos, né? E se você tiver no prazo, você pode renovar esse visto e ir renovando indefinidamente, mas ele tem validade de 10 anos. Então o que eu imagino é que o Padilha, neste momento, não tem visto para os Estados Unidos. Por isso que cancelaram o da mulher e da filha dele, né? E aí o Itamaraty vai pedir um novo visto para o Padilha, mesmo depois da sanção. Diz o Padilha aqui, ó, Padilha avalia a ida a Nova York mesmo com sanções dos Estados Unidos a familiares, né? É lógico que ele foi sancionado também. Ele só não sabe disso ainda porque, no caso dele, ele estava sem visto, né? Como eu falei, a minha suspeita é que tivesse alguma coisa a ver com o fato dele ser ministro, né? De repente, como ele é ministro, não tem um procedimento diferente, coisa e tal, mas aparentemente não. É uma coisa ainda mais simples, é só pelo fato de que ele não tem um visto válido neste momento. Por isso que o visto dele não foi cancelado. É muito pior do que a gente imaginava, né? Então, ou seja, o Padilha já deve estar no saco. A questão é, será que a Dilma vai também? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.